Olá, pessoal. Quem fala é a professora Roberta Cajazeiras e hoje nós vamos apresentar para vocês algumas orientações sobre como formatar o trabalho do PI 3, tá bom? Eu vou começar com algumas informações sobre como acessar o documento, porque pode ser que alguns de vocês já tenham esquecido, né, devido ao tempo que a gente teve aula de informática e de outros temas, tá bom? Então, para começar com a criação de um novo documento no Google Drive, que seria a forma mais prática de vocês compartilharem esse trabalho com os professores, vocês devem acessar o Google Drive, então, de vocês, né? A gente lembra que quem não tem uma conta de Gmail pode usar a conta de aluno do IFSC, que também é um Gmail, tá bom? Depois que você acessa o seu Gmail, então você vai naquele botão lá Google Apps, né, no canto superior direito, clica na opção Google Drive e que vai te trazer para essa tela aqui, que seria a página inicial do seu Google Drive. Para criar um novo documento, então, você precisa clicar aqui na parte superior direita, no botão Novo. Documentos Google, automaticamente você clica ali, ele já vai abrir um documento novo, né? Vejam que na parte superior existe ali um título, né? Vocês já podem dar o título de acordo com o tema sorteado para você, fica mais fácil para a gente identificar, tá? Eu vou aqui simular, óbvio, né, um nome qualquer. Tá? E aí a gente vem, ó, para a gente formatar o trabalho, a gente precisa seguir as configurações que estão lá postas naquele documento, que é das orientações da formatação. Eu vou abrir ele aqui, ó. Papel A4, texto em cor preta, né, podendo ter figuras ou ilustrações coloridas, fonte Arial ou Times, tamanho 12, tá? Exceto nas citações longas, tá? Mas isso aqui a gente vai conversando com o tempo, tá? O importante é o conteúdo. Depois a gente vê essa questão das citações, do formato, tá? Ainda nesse vídeo eu vou ensinar como fazer as citações. Então, vamos cuidar aqui das margens, ó. Esquerda superior 3 e direita inferior 2. Aqui você precisa, né, entrar na opção configurar arquivo, configuração da página, e aqui você vai conferir se está igual, tá? Esquerda e superior 3, inferior e direita 2, tá? Tamanho do papel, enfim, orientação retrato, ok. Eu já estava padrão, tá? Na sequência, a gente vai conferir se a gente tem fonte 12, Arial já tá, ó, aqui em cima, eu vou aumentar um pouco 12 para garantir a formatação do meu trabalho, tá bom? O espacejamento que ele fala aqui é entre linhas. Onde é que a gente formata isso? A gente formata isso aqui nesse botão, ó, espaçamento entre linhas. Então, você vai marcar a opção 1,5, ó. 1,5 é a opção que tem que estar marcada, tá bom? E você também precisa dar o recuo para a citação de 4 centímetros, mas a gente traz esses detalhes da formatação da citação em outro vídeo mais na frente. O importante agora é o conteúdo, como eu já falei, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa com a capa, né? Então, aqui eu preciso centralizar o texto, tá? Normalmente a gente usa, né, a configuração com título da instituição, campus e curso. Desce com o mouse ou com o Enter, né? Com o Enter, mais ou menos no meio da página, coloca o título do seu trabalho. Você depois pode aumentar a fonte só desse título, tá? Para ficar mais bonito. Esse é o título que eu estou dando para mim, o de vocês não vai ser assim, né, gente? E aí o nome do autor, tá? E vocês colocam o nome de vocês. E aí, mais para o final da página, aqui pelo lado esquerdo, pela régua, ó, a gente vê, né, que o final da página vai até ali, mais ou menos 25 centímetros, tá? Então eu volto aqui, ó, se eu descer demais, ó, a régua aciona, ó. Colocar ali no final a cidade e o ano. Que é o mínimo, tá, gente, que precisa ter. Aqui eu posso voltar e aumentar, ó, só o tamanho aqui do meu título, tá? Continuar com o meu trabalho, ó.
Se eu descer aqui, ó, com Enter, depois de 2021, a formatação já segue. O meu 2021 parece que deu uma subida, né? Eu tenho que dar mais espaço aqui, ó. Pronto, então vamos lá. Ó, cheguei embaixo. Quando eu chego na segunda página, eu não posso continuar centralizado. Eu preciso agora justificar o texto, tá? Para ele ficar iniciando do lado esquerdo. Justifiquei e vai ficar todo emparelhadinho também. E aí, o que é que o trabalho pede lá? Ó? O trabalho pede que a gente, depois da capa, tenha uma apresentação. Então, vocês vão ter que fazer na primeira folha o que a gente chama de apresentação. Tá? O que é que precisa estar nessa apresentação? Eu vou escrever aqui só para vocês terem uma ideia, mas o texto vocês que vão fazer. Pode ser um parágrafo, 2, vocês que decidem, tá? O motivo pelo qual você está fazendo o trabalho, tá? Então, quem pediu esse trabalho? Foi que matéria, né? Para que serve? Então, o ideal é que você explique a matéria, né, para no último módulo, enfim, você dá uma explicação sobre esse contexto, a importância do tema, você escreve por que é importante fazer um tema sobre essa pesquisa, o que é que você vai aprender, né, quais são as... Isso é bom fazer no final do trabalho, inclusive, você deixa o espaço da apresentação em branco e no final você volta e faz a apresentação, porque aí você vai ter ideia do o que foi que seu trabalho trouxe de contribuição para os leitores, né? E aí você pode também explicar como o trabalho está dividido, né? O que é que vai vir aí no seu trabalho em termos de conteúdo de sessões, né? Ou como ele foi organizado. Você pode explicar que tem questões norteadoras e que essas questões aqui vão dar a organização do seu trabalho, mas isso depende do que você escolheu, tá? É mais ou menos isso. Com o tempo, à medida que vocês forem escrevendo, a gente vai ajudando. Na segunda página, então, você vai começar com a outra seção do trabalho, chamada desenvolvimento, tá bom? Aqui, ó, desenvolvimento, tá bom? Como é que você vai organizar o seu desenvolvimento? Ele pode ter como organização aquelas perguntas, né? Se você explicar aqui na apresentação que o seu trabalho vai seguir a organização de responder perguntas de pesquisa, você pode listar essas perguntas e continuar fazendo, né? Você pode numerar aqui, por exemplo, desenvolvimento, tá? Se ele der uma recuada, você volta em desfazer que ele retorna para frente, ó. E aí você pode começar 1.1. E aí você joga lá a pergunta. Ou você pode dar questão 1, você que sabe, tá? E essa organização você pode dar. E aí você coloca lá a sua pergunta 1. Veja só, o professor Simon, ele preparou um arquivo e compartilhou com vocês com algumas perguntas. Isso não quer dizer que o trabalho de vocês só devam ter aquelas perguntas, né? Vocês mesmos podem criar perguntas e responder no trabalho, né? Não fiquem só com aquelas perguntas do professor Simon. Aquilo ali é um mínimo, é um ponto de partida. O importante é que o trabalho de vocês tragam mais respostas. À medida que vocês forem respondendo aquelas questões, a gente pode até tentar sugerir novas questões, mas é preciso que vocês comecem a dar esse caminho, tá bom? E aqui, ó, depois que você joga a pergunta 1, aí você vai lá e joga a pergunta 2. E aqui você, nesse caminho, você vai trazendo as respostas, ó. Lá, com base naquilo que você pesquisou, né? Pode aqui ter um tamanho grande, com várias linhas, né? Às vezes ocupa mais de uma página, não tem problema nenhum, tá? O importante é vocês rechearem o trabalho, então, com essas questões que vocês foram encontrando, essas respostas que vocês foram encontrando no decorrer da pesquisa de vocês. Voltando aqui, né, depois que vocês terminam essa parte do desenvolvimento, vocês vão vir para uma parte chamada conclusão, e aí nesse fechamento vocês vão reforçar, né, o que o trabalho trouxe de benefício, de aprendizado. Aqui são coisas que eu estou lembrando agora, tá, gente? O que o trabalho trouxe de aprendizado para você, né? O que o tema pode contribuir para o curso.
Creio que essas informações que você trouxe podem contribuir para o curso. Por exemplo, em próximos PIs, os alunos que forem trabalhar com plástico podem ler os trabalhos de vocês e aprenderem um pouco mais sobre o plástico. Daí eles não precisam necessariamente fazer uma pesquisa como a de vocês, porque eles já têm um ponto de partida. Então, eles já passam a pesquisar outras coisas, tá? E aí vocês podem fechar aí com uma frase conclusiva, ou vocês podem incluir outros comentários, né? Enfim, citar a experiência de vocês, as dificuldades, né? Podem falar da questão dessa mudança que houve, né? De ser presencial para ser teórico. Enfim, vocês podem ficar à vontade, o trabalho é de vocês, tá? Então é como se fosse assim uma oportunidade que vocês vão ter nessa conclusão de fazer uma avaliação da experiência, né, de PI3 no modelo não presencial. Então vocês podem colocar as impressões de vocês aqui nessas conclusões, tá? Por fim, a gente tem a última página do trabalho, que são as referências bibliográficas, tá bom? Eu sugiro que vocês já organizem o trabalho com esses 3 tópicos, porque vocês, sempre que consultarem um site, vocês já vêm aqui e jogam o site, tá? Por exemplo, vou abrir aqui uma aba do Google e vou digitar aqui plástico, tá? Sempre mantenho a aba de pesquisa aberta, vejam, em paralelo. Aqui eu tenho o meu trabalho e aqui eu tenho a aba de pesquisa. No celular também dá para fazer isso com aquele menu que a gente tem na parte inferior, normalmente, dos aparelhos Android, que permite que a gente troque de páginas, né? Que são 3 tracinhos na horizontal. Ali a gente consegue também. Depois a gente pode fazer um vídeo para quem quer fazer o trabalho pelo celular, tá? Então, o que é que a gente deve fazer? Quando eu pergunto aqui, por exemplo, entro num site e faço essa busca, eu já estou certo que eu vou usar essa informação ou esse site, tá, para fazer minha pesquisa, então eu devo copiar o link e trazer lá na referência bibliográfica. Num trabalho acadêmico de nível superior, a gente não solta só o link assim, né? A gente também tem uma formatação que a gente tem que explicar o título do site, do autor, enfim. Nesse primeiro momento do trabalho, se vocês colocarem o site, a gente já está satisfeito. Se for possível, com o tempo, a gente depois vem ensinar para vocês como adaptarem essas normas. Mas o mais importante de tudo é vocês saberem e identificarem aqui nessa lista todos os sites que vocês usaram na pesquisa de vocês. Não pode esquecer nenhum, tá, gente? Então, isso aqui já é um começo de formatar o trabalho. Voltando lá, então, eu tenho a minha capa. Vou diminuir aqui um pouco o zoom, que talvez fique mais fácil para vocês enxergarem. Então, eu tenho aqui a minha capa, ó, o mínimo, né, da capa, a folha dedicada à apresentação. Aqui eu tenho a segunda página voltada ao desenvolvimento. Esses tópicos maiores vocês podem colocar em negrito, tá? Ó, segue, então. Isso aqui, o desenvolvimento não vai ter uma página só, tá? É impossível, ele vai ter várias páginas, tá? Por final, eu tenho minha conclusão, que aí pode ser o tópico 2, né? Comecei com essa da numeração, vocês que decidem, tá? E, por fim, eu tenho na minha última folha as referências bibliográficas. Agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho a questão da citação, que várias pessoas me perguntaram como fazer. Elas possivelmente vão vir aqui no desenvolvimento, tá bom? Então eu vou apagar aqui esse lá que eu coloquei, só para mostrar para vocês como é que seria feito. Então vamos lá, a gente tem 2 tipos de citações, tá? Citação direta, que é igual a cópia, tá certo? Citação indireta, que é igual a interpretação do que foi lido, tá? Então, vamos lá para os 2 modelos, tá? Primeiro, vamos para a citação direta. Como é a citação direta, então? A citação direta pode ser exatamente compreendida quando eu vou no site, seleciono um trecho do texto, tá? Tentem fazer seleções pequenas de textos, de partes do texto que vocês não conseguiriam falar com as palavras de vocês. Ou porque é muito técnico,
ou porque vocês acham muito importante o que está ali escrito, mas é um tipo de coisa que o trabalho não pode ter só citação direta. A gente precisa fazer uma mistura, tá? Entre citação direta, citação indireta e a fala de vocês, tá? Então, vou colocar aqui em cima para que não fique... Não se esqueçam, ó, o trabalho precisa ter citação direta, mais citações, né, gente? Não é uma só. Indiretas, mais a palavra do autor, que no caso é cada um de vocês, tá? Ó, citações. Então, citação direta, como é que a gente faz? Ó, a citação direta, então, eu vou lá no site, copiei, né, botão direito do mouse e aciono copiar com o botão esquerdo, voltei para o meu trabalho. Colei, prestem atenção. O ideal é você colar sem formatação, porque quando você cola sem formatação, o texto ele vai ficar igualzinho à formatação que você já deu ao seu trabalho. Se você só colar, ele vai vir igual do site, você vai ter um trabalhão para formatar o trabalho depois. Se você cola sem formatação, você consegue fazer ele ficar no formato que você já programou. Então, eu vou colar sem formatação, vejam o texto aqui, tá? Eu não posso me apropriar do texto do site simplesmente dessa forma, porque eu estou cometendo o crime do plágio, que é cópia desautorizada, né, ou não autorizada. Para eu não cometer o crime do plágio, eu preciso então fazer a citação do autor. Quando eu copio e colo, um modelo muito simples, uma forma muito simples de a gente indicar isso, é assim, ó, coloca aspas no início do texto, coloca aspas no final do texto, tá? Em sequência, eu abro um parêntese e coloco o nome do autor. No meu caso, o autor é o Simplast, tá? Que é esse site aqui, ó. Aqui eu consigo ver quem é o autor, tá? Eu só consigo dizer que o autor é uma pessoa se no site tem o nome de algum autor, mas não tem, vejam, é assumido pela empresa. Então eu vou lá, pelo sindicato no caso, e coloco em letra maiúscula. Simplast 2021, que é o ano corrente, já que ali não está dizendo quando foi escrito, tá? Ao mesmo tempo, eu preciso, lá na minha referência bibliográfica, ter o link da informação. Vejam que eu já fiz isso antes. Então, a citação ela é um trabalho em dupla. Eu preciso ter a referência lá na minha lista final de referências bibliográficas, ter o site que eu consultei, mas ainda eu tenho que ter no texto o nome do autor e o ano. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo com outro site. Vou entrar aqui em outro site. Ó. Evitem usar a Wikipédia, né? Como a gente já viu. Vamos ver aqui no Cycle, que é um site muito bom também. Então, vamos lá. De onde vem o que são os plásticos? Então, eu li lá, né? Estou simulando. Ó, origens. A palavra plástico vem disso aqui, tá certo? Ele dá, óbvio, outros conceitos, tá? Mas eu estou só fazendo um exercício aqui com vocês. Copio o texto. Vou lá, ó. Colo no meu trabalho. Sem formatação, né, gente? Lembrem lá o que eu fiz. Ó. O que é que eu fiz? Ó, vou voltar. Ó, colar sem formatação. Tá? Colei. O que é que eu faço? Aspas no início. Aqui, ó, tem uma coisa, eu apago esse final, porque para mim não vai interessar, ó. Fecho aqui, abro parênteses, procuro quem é o autor. E-Cycle, estão vendo, ó? E-Cicle. E-Cicle 2021. Possivelmente ali também é o nome do site, né? Não tem o autor. Deixa eu ver se tem o nome de alguém aqui. Tá, gente? Tenham paciência aí. Ó, voltou. Ó, não tem o nome de um autor, tá vendo? Nem tem o ano que foi escrito. Quando não tem, ou logo depois, eu copio o site e colo lá na minha lista de
Para acionar o hiperlink, que é esse link direto, não é necessário, tá? Não é obrigatório, mas se você quiser acionar, você precisa dar um Enter depois que você cola, tá? E aí a pessoa que lê já consegue ir direto lá para o site da pesquisa, tá bom? Agora vamos para... Aqui são a citação direta, tá certo? Ó, que é quando a gente copia, tá? Num primeiro momento, gente, usem assim, tá? Aspas. Tem a regra do recuo, quando passa de 4 linhas, mas a gente depois pode ver isso, tá bom? Importante vocês começarem a rechear o trabalho de vocês. Depois a gente ajusta. Assim já tá certo, assim você já não comete o crime do plágio, tá bom? Aqui a gente vai agora para a citação indireta. O que é citação indireta, então? É quando a gente tem a interpretação do que foi lido. Eu leio e aqui eu vou colocar no meu trabalho o conteúdo. Vamos lá, por exemplo, ó. Esse é um exemplo básico. Aqui vocês estão vendo que ele está falando assim, ó. A palavra plástico vem do grego plásticos, que significa próprio para ser moldado. Os plásticos são originados a partir de resinas derivadas do petróleo e pertencem ao grupo dos polímeros, que são longas cadeias moleculares. Eu posso dizer a mesma coisa de outra forma, tá certo? Por exemplo, eu posso colocar assim, é só um exemplo, tá, gente? Ó, o plástico é um tipo de polímero. Vamos voltar lá, ó. Um tipo de polímero derivado do petróleo, tá? Por exemplo. Lembrem que esse exemplo que eu estou dando ninguém vai usar, porque vocês não vão responder basicamente isso aí. As perguntas de vocês são outras, né? O trabalho de vocês tem um foco muito mais direcionado. Isso aqui é mais um geral. Isso tem mais a ver com a primeira aula que o professor Simon deu pra gente sobre plástico, tá bom? E aí eu posso botar assim, ó. Existe... Ó, tipo de polímero. E são divididos em 2 tipos, ó. Em 2 tipos. Aí a gente vem os termoplásticos e os termorrígidos, tá bom? Aí você vai ler e vai explicar com suas palavras o que são os termoplásticos. Os termoplásticos são com base na sua leitura, né, que você fez, você vai falar com as suas palavras. Depois você vai dizer: os termorrígidos são lá. Quando você terminar essa sua interpretação do que você leu, você não vai poder dizer que foi você que inventou isso, porque não foi. Você leu do site, né, e você interpretou e está colocando aqui no seu trabalho. Então, você escreve livremente, com base nisso que você leu, nessa pesquisa que você fez. Você até pode juntar informações de 2 sites diferentes nesse seu mesmo texto que você está fazendo. Não tem problema. Mas, no final, você precisa, da mesma forma, dizer quem é o autor. Nesse meu caso, continua sendo o Ecycle. Então, eu vou lá e digo quem é o autor. Vejam a diferença. Se eu tivesse, por exemplo, usado outro site para construir o meu texto, né? Eu li de um site, li do outro e construí um texto novo. Eu vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar aqui o nome do outro site, ó. Estão vendo? Mas é importante citar quem que me deu essa informação. Eu tenho isso dentro da minha cabeça? Não. Eu aprendi isso com a minha experiência? Não. Eu precisei ler, aprender. Então, se isso você leu dos sites, você coloca aqui, no final dessa tua escrita livre, sem aspas, quem foram os sites que te deram essa informação. Ou os livros, ou revistas, enfim, tá? Você tem que ir lá no final, da mesma forma, e citar a referência. Se você já citou esse mesmo site uma vez, você não precisa citar de novo. Ele já está lá, tá? Então, eu já tinha citado ele aqui, ó, na minha citação direta. Eu não preciso colocar o site de novo, tá bom? Se você quiser colocar para não esquecer, depois, ao final do trabalho, você faz um faxinão e apaga o que for repetido, tá bom? Não tem problema.
O importante é não esquecer de colocar os sites todos ali listados, tá? Então, vejam, essa é a citação indireta. É quando você lê o texto de alguém, interpreta da sua forma, resume, muda alguns termos, transforma ele numa nova frase e aí você escreve no seu trabalho livremente, mas indica o autor no final. Não pode só mudar uma palavrinha ou outra, tem que resumir bastante ou incluir pensamento seu, tá certo? Quando você for incluir a sua fala, você não vai colocar fonte nenhuma. É aí que tá. Quando você escreve livremente, você não indica autor, porque está subentendido que o autor é você. Então, vamos imaginar que você já leu bastante, ou se você já tem alguma experiência, ou tem um conhecimento sobre plástico geral da sua vida, mas você não necessariamente olhou agora em algum lugar, você pode escrever um texto livre. Por exemplo, eu vou escrever uma coisa agora da minha cabeça. Os plásticos são componentes muito importantes para a nossa vida cotidiana. Depois você vai ajustando aqui. Vai pensando, vai escrevendo, depois vai ajustando, tá? Em tudo o que fazemos, o plástico está presente. Isso eu estou pensando agora, tá, gente? Escrevendo, tá? O mundo atual seria inviável sem a presença do plástico. Desde as viagens espaciais, os meios de transporte, no geral, e os recursos para hospitais, até os recursos para hospitais, todos dependem fortemente de materiais ou de objetos fabricados com esse material, para não ficar, né, não ficar repetindo o plástico o tempo todo. Ó. Então vamos lá, ó, escrevi isso agora. Os plásticos são componentes muito importantes para a nossa vida cotidiana. Em tudo o que fazemos, o plástico está presente. O mundo atual seria inviável sem a presença do plástico. Desde as viagens espaciais, os meios de transporte no geral, até os recursos para hospitais, todos dependem fortemente de objetos fabricados com esse material. Vejam, aqui eu tirei da minha cabeça, agora eu não precisei ler de lugar nenhum, tá? Então aqui eu não preciso fazer citação. Então o trabalho de vocês, ele vai ter 3 tipos de texto. A citação direta cópia, a citação indireta e a sua fala. Importante, isso precisa ser, ó, mesclado no seu texto. Você vai ter que mesclar, misturar, tá? Os 3 tipos de texto. Citação direta, citação indireta e a sua própria fala. Quando você conseguir fazer isso, você conseguiu ter um trabalho acadêmico de bom nível, tá? Então, se preocupem com isso. Formatar o trabalho, buscar o conteúdo para rechear o desenvolvimento, que é a parte principal do seu trabalho, usando essa estratégia de misturar citação direta, citação indireta e palavra do autor. Quando você tiver com desenvolvimento bem recheado, com várias páginas, você já tem seu trabalho praticamente pronto. Aí você só vai precisar ajustar as outras partes que são mais simples. Lembrando sempre que toda vez que você usar um site como referência, você já copia e cola o site no final para você não esquecer, tá bom? Não pode citar nada de sites e livros se você não cita o autor. Isso é plágio, isso é crime, tá bom? A gente não tem como aprovar um projeto integrador, que é um trabalho final de curso, com plágio, tá? Tomem muita atenção a isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, tá? E a gente vai respondendo. Tentem entrar em contato pelo grupo, ou pode ser
diretamente comigo, pelo menos nos próximos 20 dias, tá bom? Vou explicar já porque lá no nosso grupo do PI3, tá bom? Bom trabalho para vocês, comecem a fazer, vão se mexendo, a gente já está acompanhando o que vocês estão fazendo, mas vocês precisam rechear de conteúdo, o formato é posterior, tá bom? É a segunda preocupação. O que mais é importante agora é ter informação dentro do trabalho. Depois vocês vão ajustando o formato. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.